Nós temos homens e mulheres ao longo da história, somente dentro da qual é possível mudar ou não mudar. Entende? Quer dizer, eu não acredito em mudar o mundo fora da história, antes da história. Tem que ser dentro da história. Então, aqui agora. Aqui agora. Essa briga, por isso mesmo que ela é histórica, é uma briga que tem momentos diferentes dentro de uma mesma sociedade, quanto mais em relação com outras sociedades. Quer dizer, o que, por exemplo, está sendo possível a nós em São Paulo, necessariamente não está sendo possível no interior do Nordeste brasileiro. Mas o que está sendo possível em São Paulo não é necessariamente o que deve ser feito em Paris. Entende? Mas para mim o que é fundamental é que em São Paulo ou em Paris, os homens e as mulheres de hoje, do tempo nosso, vivam com plenitude este hoje nosso, em que o amanhã está, ou que está grávido do amanhã. Quer dizer, o amanhã não é uma província à espera de que eu chegue lá. E existiria alguma coisa? Só chego lá se eu mudar o hoje. Quer dizer, o amanhã está metido dentro do hoje, esperando que a gente mude o hoje para gerar o amanhã. Então, qual seria, professor, a proposta, digamos assim, concreta dos homens e mulheres de Paris e dos homens e mulheres de São Paulo em relação, ou utilizando-se da liberdade proposta na pedagogia do oprimido? O que nos une? O que poderia nos unir? Eu acho que o que poderia nos unir, em primeiro lugar, não é apenas o gosto da liberdade, mas é a consciência de que, para que o gosto fique gostoso, é preciso que eu brigue por ele. Eu continuo a achar que sem a briga, sem o conflito, a gente não se faz e a gente não se refaz. Agora, quando eu falo... Isso quer dizer guerra, professor? Não, é isso que eu quero dizer. Isso pode ser, mas não necessariamente. O senhor é um pacifista? Mas claro que sou. Agora sou um homem realistamente histórico. Ele quer dizer, eu me reconheço vivendo uma determinada realidade e que me leva, que me condiciona a essa ou aquela forma de comportamento. Para você ver que não é por acaso que eu venho sendo, desde a juventude, um professor e um educador. Existe diferença entre professor e educador? Não. Eu disse um professor e educador para não dar a impressão de que eu teria sido, na mocidade, quando eu ensinei sintaxe, por exemplo, para a língua portuguesa, que eu teria sido só um professor. Quer dizer, eu acho que não. Eu acho que há um pouco de diferença entre o educador e o pedagogo. Quer dizer, eu acho que o pedagogo é mais, sem ser apenas o pensador que se distancia da prática educativa para conhecê-la teoricamente. Enquanto que o educador, que precisa também de um afastamento de sua prática para conhecê-la teoricamente, como é que eu diria, se dá menos ao pensar. Então, sem deixar de se dar. Quer dizer, ele não pode também deixar de se dar. O que medeia, professor, a distância entre a teoria e a prática? Na sua pedagogia do oprimido? Olha, eu acho que o que medeia a distância entre a prática e a teoria é a própria compreensão crítica da prática e da teoria. Quer dizer, vamos ver se eu digo isso melhor. Eu acho o seguinte, que quando eu penso sobre a prática e sobre a teoria, eu não penso sobre uma e a outra, mas eu penso sobre a relação contraditória e processual que há entre as duas. Nesse sentido, para mim, não há boa
boa teoria que não seja prática. E não há prática verdadeira que não esconda ou que não involucre no seu corpo. Então, a teoria ou uma certa... As relações de teoria e prática não são necessariamente, do seu ponto de vista, relações pacíficas, elas são, não, contrário, são, tensas? eu acho que elas são tensas. São contraditórias? São contraditórias. Eu acho que a relação entre a teoria e a prática é tão tensa quanto a relação entre hoje e amanhã, por exemplo, entre ontem. Hoje em São Paulo, o senhor à frente da Secretaria de Educação e convocando um grupo das universidades de São Paulo, né, para assessorar a reorientação da escola pública, esse grupo tem seguidamente ouvido que existe uma distância entre a teoria e a prática. A teoria é muito bonita, mas a prática é impossível, difícil. Esse grupo de professores primários da cidade de São Paulo, esse grande grupo, eles pretendem que haja uma relação muito pacífica entre a teoria e a prática. O senhor, como secretário e como mentor, líder dessa mudança, que se chama A Cara Nova da Escola, o que o senhor gostaria de dizer a esses professores, ou tem dito a esses professores, sobre essa proposta teórica e essa vivência prática que eles estão experimentando? Olha, tu sabes, eu vou te dizer com muita abertura, com muita franqueza, não apenas como um intelectual, um professor da Unicamp, professor da PUC, etc., que eu venho sendo, mas também como secretário. Eu acho que o ponto fundamental em toda essa questão, prática, teoria, e também que nos leva às vezes a dizer uma coisa que na prática a teoria é outra. Se diz muito isso no Brasil, na prática a teoria é outra. Eu acho que isso tem que ver fantasticamente primeiro, com a formação eminentemente autoritária da sociedade brasileira como um todo. Quer dizer, a sociedade brasileira foi inventada de cima para baixo. Ela é menos ou mais autoritária que a sociedade de primeiro mundo? Que Olha, eu acho que é das mais autoritárias que eu tenho visitado, né, na minha andarilhagem. Entendeu? Ela é muito autoritária. Mas deixa ver se eu ponho se eu me organizo para responder a tua pergunta, que eu acho muito importante. O que há também num segundo momento na relação prática-teoria, para pensar só no campo político, pedagógico, por exemplo, no campo maior, é que, enquanto educadores, temos às vezes um discurso democrático. Portanto, falamos, por exemplo, em mudar a cara da escola. E quando a gente fala em mudar a cara da escola, é porque a cara atual da escola não nos alegra ou não nos satisfaz. Senão, não tinha que mudar a cara. Ninguém muda a sua cara e procura o cirurgião para mudar a cara se estiver contente com ela. E também, portanto, mudar a cara significa não concordar com a cara atual e ter um sonho de cara nova. Quer dizer, então, quando a gente pensa em mudar a cara da escola, a gente pensa em mudar o que ela está sendo e tem um certo sonho, um certo desenho de uma nova escola. Obviamente que uma das primeiras coisas que vem à tona quando a gente fala em mudar a cara da escola é exatamente democratizá-la mais. Quer dizer, a escola brasileira, indiscutivelmente, vem sendo uma escola autoritária e, quase como consequência, uma escola elitista. Uma escola discursiva, uma escola que faz discurso em torno do perfil dos conteúdos. Eu não sei se fica